São Domingos. Prepare-se para ser transportado ao século XIII, quando um jovem chamado Domingos, nascido em uma pequena localidade da velha Castela, acendeu uma chama de fé que iluminaria o mundo inteiro. Imagine um cão com uma tocha acesa na boca, irradiando luz em um sonho profético. Essa visão marcou o início da vida extraordinária de São Domingos, um verdadeiro farol de caridade e zelo apostólico. Neste vídeo, vamos explorar a vida de um homem cuja devoção e fervor transformaram a igreja e conquistaram corações vacilantes. Fique conosco e descubra como São Domingos se tornou um pilar de fé e o fundador da Ordem Dominicana. No dia 4 de agosto, a igreja celebra São Domingos, que entrou para a glória em 1221. Domingos nasceu no ano de 1170, em Caleruega, uma pequena localidade na velha Castela. O pai, Félix de Guzmán, pertencia a uma família de alta linhagem e prestígio na Espanha, a mãe era Joana de Asa. Domingos ainda não havia nascido quando sua mãe, em um sonho misterioso, viu um cão que trazia na boca uma tocha acesa, irradiando uma grande luz sobre o mundo inteiro. De fato, São Domingos veio a ser uma luz extraordinária de caridade e zelo apostólico, dissipando grande parte das trevas das heresias e restabelecendo a verdade em milhares de corações vacilantes. Domingos foi o nome dado à criança, devido à devoção que sua mãe tinha a São Domingos de Silos, que certa vez lhe apareceu, comunicando-lhe os planos divinos para o recém-nascido. Atentos a esse aviso extraordinário, os pais dedicaram-se com esmero à educação do filho. Domingos, ainda pequeno, demonstrou uma clara inclinação para as coisas de Deus. Quando contava 6 anos, seus pais o confiaram à direção de um tio, reitor de uma igreja em Gumiel. Domingos passou 7 anos na escola daquele sacerdote, aprendendo, além das primeiras letras, todos os serviços da igreja, como acólito, decorador de altares e cantor no coro. Terminado esse curso prático, transferiu-se para Valência, cidade episcopal no Reino de Leão, onde existia uma universidade que, mais tarde, em 1217, passou para Salamanca. Durante 6 anos de estudos em Valência, dedicou-se, além da filosofia e teologia, à arte retórica. A esses estudos científicos, acompanhavam práticas de piedade, incluindo severas penitências. Retraído do mundo, visitava apenas os pobres e doentes, protegendo viúvas e órfãos. Em uma ocasião de grande fome, Domingos vendeu seus livros para poder socorrer os necessitados. Certa vez, ofereceu-se para resgatar um jovem que caíra nas mãos dos mouros. Sua caridade não se limitava às obras corporais de misericórdia, mas estendia-se principalmente às necessidades espirituais do próximo. Para este fim, desenvolveu um zelo extraordinário como pregador. O primeiro fruto desse labor apostólico foi a conversão de seu amigo e companheiro de estudos, Conrado, que mais tarde entrou para a Ordem de Cister, sendo elevado à dignidade de cardeal da Santa Igreja. Domingos contava apenas 24 anos e já era considerado um dos mais competentes mestres da vida interior. Dom Diego de Acebes, bispo de Osma, conhecendo os brilhantes dotes de Domingos, convidou-o a incorporar-se ao cabido da diocese, esperando dessa aquisição uma reforma salutar do clero. O prelado não se decepcionou, pois Domingos rapidamente se tornou objeto de admiração de todos, como modelo exemplar de todas as virtudes cristãs. Como cônego de Osma, Domingos percorreu diversas províncias da Espanha, pregando por toda parte a palavra de Deus para a conversão dos pecadores, cristãos e muçulmanos. Uma das conversões mais notáveis que Deus operou por intermédio de Domingos foi a de Reniers, um célebre herege que mais tarde tomou o hábito dos frades dominicanos. Domingos ainda não era sacerdote. Recebeu a unção sacerdotal do bispo de Osma e continuou sua missão apostólica de pregador. Em 1204, por ordem do rei Afonso de Castela, o bispo de Osma foi à França como embaixador real, para tratar dos negócios matrimoniais do príncipe herdeiro Fernando com a princesa de Lusignan, e Domingos o acompanhou. Na província de Languedoc, puderam observar de perto as horríveis devastações causadas pelos albigenses. Numa segunda viagem, cujo fim era buscar a princesa e entregá-la ao esposo, tiveram o desgosto de não encontrá-la entre os vivos, mas chegaram a tempo de assistir ao seu enterro. Preferiram então permanecer na França para dedicar-se à campanha contra os hereges. O bispo Diego, com o consentimento do Papa, ficou 3 anos na província de Languedoc. Após esse período, voltou à diocese, deixando São Domingos como superior da missão.
A São Domingos associaram-se 12 abades cistercienses. Pouco tempo, porém, durou o trabalho coletivo. Dom Diego voltou à Espanha, os cistercienses retiraram-se para os claustros e o próprio legado pontifício abandonou o solo francês. Domingos não desanimou, apesar das dificuldades e perigos. Com 8 companheiros, continuou os trabalhos apostólicos. A inconstância dos coadjutores levou Domingos a amadurecer a ideia de fundar uma nova ordem, cujos membros se dedicassem à pregação por um voto. Os primeiros a se juntar a ele foram Guilherme de Clairel e Domingos, o espanhol. Em 1215, a nova comunidade já contava com 16 religiosos, 6 espanhóis, 8 franceses, um inglês e um português. Para assegurar-se da aprovação pontifícia, Domingos, em companhia do bispo de Toulouse, foi a Roma e apresentou-se ao Papa Inocêncio III. Coincidentemente, chegaram à capital da cristandade na abertura do Concílio de Latrão. Os padres opinaram que, em vez de aprovar regras de novas ordens, o concílio deveria focar nas ordens já existentes e aperfeiçoar suas constituições. Inocêncio III, baseando-se nessas decisões, recusou-se várias vezes a aprovar a regra da ordem fundada por Domingos. Contudo, o Papa teve uma visão, quase idêntica à que o levou a aprovar a Ordem de São Francisco de Assis em 1209. Não querendo contrariar a obra do santo homem, deu consentimento para a fundação da ordem, prometendo expedir a bula após Domingos adotar uma regra já aprovada pela Igreja. Domingos decidiu-se pela regra de Santo Agostinho, a qual acrescentou algumas constituições, como o silêncio, o jejum e a pobreza. Quando Domingos, pela segunda vez, chegou a Roma, já não encontrou o Papa Inocêncio III, mas seu sucessor Honório III. Contrariamente ao que receava, obteve a aprovação da ordem, que veio a ser chamada dos pregadores. Nomeado primeiro superior, Domingos fez a profissão nas mãos do Papa. Graças à generosidade do bispo de Toulouse e do conde Simão de Montfort, Domingos pôde construir o primeiro convento em Toulouse. O número de religiosos cresceu consideravelmente, permitindo que Domingos introduzisse na nova comunidade a regra recém-aprovada. Pouco tempo depois, Domingos voltou a Roma e fundou diversos conventos na Itália. Em 1218, foi fundado em Bolonha um convento perto da igreja de Nossa Senhora de Mascarella. Um ano depois, Domingos fundou outro na mesma cidade, que tempos depois veio a ser um dos mais importantes da ordem na Itália. O exemplo de São Francisco de Assis e o admirável desenvolvimento da ordem por ele fundada influenciaram grandemente o espírito de São Domingos. A exemplo da ordem do Patriarca de Assis, Domingos introduziu na sua o voto de pobreza em todo o rigor. São Domingos convocou 3 capítulos gerais e teve o prazer de ver a ordem estabelecer-se na Espanha, em Toulouse, na Provença e em toda a França. Conventos surgiram na Itália, Alemanha e Inglaterra. O próprio fundador enviou emissários à Irlanda, Noruega, Ásia Menor e Palestina. São Domingos morreu no dia 4 de agosto de 1221, aos 51 anos. Numerosos milagres foram realizados por seu intermédio. O Papa Gregório IX canonizou-o em 23 de julho de 1234. Muito contribuiu para o culto de São Domingos na Igreja Católica a devoção ao Santíssimo Rosário, de que era grande apóstolo. Reflexões. As grandes virtudes que admiramos em São Domingos devem ser para nós incentivos para imitá-lo. A virtude que mais caracteriza a vida desse grande santo é o zelo, não só para preservar a alma de todo pecado, mas também para salvar a alma do próximo. Ver uma alma em perigo de perder-se era para Domingos uma preocupação séria. Se tivesses um pouco desse zelo apostólico, a miséria espiritual do próximo não te deixaria tão indiferente. Antes de tudo, porém, deves cuidar de tua própria alma. Tua alma é imortal, destinada a gozar da eterna felicidade em Deus. Se não alcançar essa felicidade, terá por sorte o desespero eterno. Os anos que vives aqui na terra são o começo da vida espiritual na eternidade. Se tua alma é eterna e imortal, sua felicidade não pode estar baseada nos bens deste mundo, que hoje existem e amanhã nenhum valor terão. No dia em que teu corpo for levado ao eterno repouso, o mundo perderá para ti toda a importância e bem depressa será apagada a memória de tua existência. Riqueza, honra, elogios, calúnias e escárnio, tudo passa, mas tua alma ainda existirá. Tolice é, pois,
dar ao mundo uma importância que não tem, prestar-lhe honras e atenções que não merece. A verdadeira sabedoria consiste em cumprir o dever para com Deus e o próximo, acumulando assim tesouros de méritos para a eternidade. Evitar o pecado e salvar a alma imortal devem ser teus principais cuidados. Deus te criou para a vida eterna, não para a felicidade transitória de algumas dezenas de anos aqui na terra. Crendo na vida eterna e nos merecimentos da tua alma imortal, empenha-te a viver de modo que, após esta vida, possas gozar da eterna bem-aventurança em Deus. São Domingos, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com as virtudes e a pregação do bem-aventurado São Domingos, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos sempre fiéis à vossa verdade e possamos, um dia, participar da vossa glória eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.